Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar sequência aqui no nosso mini curso de gráficos com o Jeffrey Chart. Quem não assistiu o vídeo anterior, que deve ser o Java Advanced 18, tá ele aqui, que a gente fez, baixamos as bibliotecas, então elas aqui, Jeffrey Chart e Jcommon, e também criamos a nossa classe aqui de gráfico de pizza e fizemos um exemplo aí de gráfico de pizza, ok? Então quem não viu lá, assiste lá. Isso aqui vai depender de conceitos que já vimos anteriormente, ok? Então beleza, vamos seguir a estrutura lá que a gente já tinha feito, que é uma classe main que cria os datasets e os recursos, e uma classe de gráfico que gera o gráfico para a gente recebendo esses dados, ok? Então vamos lá, o nosso main está aqui, padrão. Com as bibliotecas já importadas, a gente pode já criar a nossa classe Java. Ela vai se chamar... esse exemplo que a gente vai fazer aqui, lembrando, é um gráfico de área. Para quem não sabe o que é um gráfico de área, é um gráfico que é uma linha, só que a área debaixo da linha fica toda pintada, ok? Como se fosse um plano cartesiano aí com vários pontos. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui um gráfico que mostra os programadores Java ao longo dos quinquênios, aí, ao longo dos anos, ok? Então essa nossa classe vai se chamar gráfico de área. É um gráfico 2D que tem os pontos XY, igual aqueles gráficos de matemática que a gente fazia antigamente lá com os pontos cartesianos, ok? Beleza, já temos aqui o nosso gráfico de área. Vamos primeiramente criar os três itens que a gente utiliza, que é o todo gráfico tem o título gráfico, todo gráfico tem o seu dataset. Nesse caso aqui é um XY dataset. Para os mais íntimos, XY dataset. Ok, essa interface aqui é dataset área XY, só para manter o padrão ali. E também vamos precisar do JChart. JFree Chart, que é o nosso gráfico propriamente dito. Eita porra, gráfico área XY. Esse comentário xingando vai custar a monetização do vídeo, mas tudo bem. Gráfico área XY, temos o nosso dataset, interface dataset aqui, que são os dados, e temos o string título, que é o título que vai aparecer no nosso gráfico. Então vamos criar o construtor aqui, Alt Insert, construtor. Vamos pegar tudo aqui menos o nosso gráfico do JFreeChart, o resto a gente vai precisar. Vamos gerar aqui, beleza. Agora a gente já pode criar o nosso método aqui de criar o gráfico. Private void criar gráfico. O criar gráfico vai mexer nesses dois atributos aqui e gerar um gráfico para a gente e vai jogar dentro desse gráfico área XY logicamente, ok? Então nós vamos usar lá o mesmo chart factory. Ele tem o estático dele lá, que é create, e aí você passa o gráfico que você quer. No nosso caso aqui a gente já criou antes o pizza, que era o pie chart, e esse daqui é o XY área chart, que deve ser esse aqui, já estava em cima dele, beleza. Vamos pegar o primeiro ali que tem os parâmetros mais simples, depois vocês dêem uma estudada aí nos outros parâmetros. De novo, a gente vai fazendo aqui, separando por linha os parâmetros para ficar mais fácil. Ok. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Beleza. Primeiro parâmetro. Pode pôr o mouse segurando o CTRL, o que ele vai te falando os parâmetros, ok? Primeiro parâmetro é o título do gráfico, tá certo. Segundo parâmetro é o X. E o terceiro parâmetro é o Y, que são as strings que você quer que apareça lá. Por exemplo, no seu gráfico lá da matemática você tinha o eixo X e o eixo Y. No caso ele está te pedindo qual a palavra que vai aparecer aqui no eixo X e no eixo Y. No eixo X eu quero que apareça a palavra ano, que vão ser os anos que os programadores Java vão ser inseridos. E no eixo Y, que é o eixo vertical, eu quero que apareça a quantidade.
ok? Então essas palavras vão aparecer lá, ano no X horizontal e quantidade no Y vertical. Próximo parâmetro, na verdade vamos ter mais parâmetros aqui, ok? Próximo parâmetro é os dados do gráfico. Então ele já preencheu aqui para mim o dataset. Vamos deixar aqui o dataset pronto. Vamos colocar mais um parâmetro aqui que é para exibir a legenda, ok? Aí ele vai exibir a legenda pra gente, mas aí quando exibe a legenda a gente tem que passar outros também, que é o tooltip, vamos passar false, e que é o URL, nós vamos passar false também, ok? Tá dando um erro aqui, não sei porquê. Dizendo que não existe isso tudo aqui. Ah, não, na verdade tá faltando aqui, esse gráfico ele precisa de uma orientação, se a gente quer que apareça ele na horizontal ou na vertical. Então vamos passar aqui, utilizando o plot orientation, vamos passar vertical, que aí ele põe de baixo para cima normalmente, que é o que a gente consegue ler. E aí a gente joga isso aqui no nosso gráfico de área. Ok? Então o nosso objeto aqui do JFreeChart, o nosso gráfico já vai estar criado aqui com esses parâmetros, certo? Lembrando, título, coordenada X, né, eixo X, eixo Y, os dados do gráfico, que são os dataset, a orientação, que é o gráfico, se vai exibir a legenda ou não, vamos exibir. Se vai exibir tooltip, não vamos, porque esse gráfico eu acho que não tem. E se vai exibir URLs, que eu também acho que não tem, então não colocaremos aqui. Ok? Com isso aqui, nosso gráfico já vai funcionar, mas não vai ser exibido na tela para as pessoas. Então, se vocês olharem lá no vídeo anterior, a gente criou o nosso gráfico de pizza. Ele tem mais dois métodos lá, para exibir em frame e para criar arquivo JPEG. Vai ser exatamente a mesma coisa, só que a gente só vai trocar aqui o nome do gráfico. Não vai ser gráfico de pizza mais, vai ser gráfico que a gente estiver usando. Então, como os métodos são os mesmos, eu vou fazer uma mágica aqui e eles vão aparecer para vocês aí, ó. 3, 2, 1. Então aí os nossos métodos. Vamos dar só um import neles aqui. Importamos tudo, tá dando tudo certo. Como eu disse, só trocava lá do gráfico de pizza para gráfico de área. O resto é basicamente a mesma coisa. Estão sentindo um padrão aí? Estão sentindo que dá para criar uma classe aí, talvez? Uma classe abstrata, que tem alguns arquivos, alguns atributos e métodos desse aqui? Beleza, depois a gente vê sobre isso. Por enquanto vamos manter o nosso padrão aqui. Tá criado aqui, tudo certo. Vamos testar lá. Vou fechar esse gráfico de pizza. Vamos lá no nosso main que a gente precisa criar alguns dados aqui para o nosso gráfico. Vamos criar esses dados agora então. Esse gráfico, como eu disse, ele funciona com aqueles pontos X e Y que a gente marcava lá na quinta série, sei lá que série que a gente marcava. Então a gente tem que criar esses pontos aí. E eles são chamados de séries, o X, Y séries aqui, ok? Nós vamos chamá-lo de pontos do gráfico para relembrar aí a nossa infância maldita. E aí vamos instanciar uma nova aqui, x, y séries. Aí a gente vai usar esse primeiro aqui, ó. Esse comparable key aqui é uma, é verdade, ele vai aparecer lá embaixo do seu gráfico, tipo uma legenda. O que que vai aparecer lá? No nosso caso aqui vai ser programadores Java por ano, sei lá, década, sei lá que a gente vai fazendo aqui, ok? Isso aqui vai aparecer lá na legenda, na parte de baixo do gráfico lá. Próximo passo. Vamos adicionando pontos aqui. Esses dados aqui, logicamente, vão vir do banco de dados e tal. Você vai vir numa lista, você vai converter para essa coisa aqui, certo? Ou já pode vir também formatado como isso aqui. Mas o que importa é que você tem que ter essa lista aqui. É tipo um array, é basicamente um array list com chave e valor, igual a gente fez lá no gráfico de pizza. Acho que todos eles vão se basear em algum tipo de chave e valor assim, ok? Então, pontos do gráfico, vamos adicionar aqui o primeiro ponto, que em 1995 nós tínhamos 100 programadores Java, ok? Depois, nos anos 2000, nós tínhamos 5.000 programadores Java. Entender a lógica aqui, né? Nos anos 2005, a gente tinha 20.000 programadores Java. Nos anos 2010, nós tínhamos 17, já começou a cair. Nos anos, foi o Java 6, sei lá,
2015. Aí já começou a subir de novo. Java 7, bonito, 40 mil. E 2025 começou a cair de novo porque talvez o mundo vai acabar, então as pessoas estão parando. E também veio esse Java 14 aí, né? Então, beleza. 2025 já começou a cair aí. Então nós temos nossos pontos, os anos e quantidade de programadores. Esse daqui é o eixo X, horizontal. Esse aqui é o eixo Y, vertical. Ok? Dando nome aí ao XY séries aí, ok? Agora vamos criar o nosso XY dataset, vamos jogar esses valores lá dentro. XY dataset, nós vamos passar aqui dataset área XY e fazer uma nova instância dele. XY. Cadê? Series Collection, ok? Vocês já estão com esse conceito aí de interface e implementação da interface aí, né? Então, beleza. Vamos jogar ele aqui dentro, os nossos pontos do gráfico. E agora a gente já pode criar o nosso gráfico. Se ficou confuso, eu vou terminar aqui o gráfico e a gente faz um resumo aí, ok? Vamos criar o nosso gráfico de área XY, que é a nossa classe que a gente acabou de criar. Vamos chamar de gráfico área XY, pegar uma nova instância dela aqui. Vamos passar aqui o título do gráfico, vai ser Programadores, Java. E um coraçãozinho aqui, ok? E vamos passar aqui também o nosso dataset, já passamos aqui. Vamos então mandar exibir esse gráfico. Epa. Vamos mandar exibir no frame aqui, vamos passar o tamanho de 800 por 640. Deixa eu ver se eu estou setando isso na mão lá, senão nem precisava. Estou setando na mão aqui. Deixa eu passar aqui, largura, altura, altura, largura, senão não adianta nada esses parâmetros que a gente está passando, ok? Bora aqui então. Recapitulando, criamos os nossos pontos X e Y, jogamos na nossa lista de pontos do gráfico, que é uma series. Criamos o nosso dataset com o XY Series Collection e jogamos nossos pontos do gráfico lá. Com o nosso dataset criado, a gente pode criar o nosso gráfico e exibir ele no nosso frame aí. Vamos rodar isso para ver. Não funcionou. Vou ver qual é e já volto. Na verdade funcionou sim, eu que sou burro esqueci de mandar chamar o método aqui de criar o gráfico. Quando você cria um private key, o NetBeans ele até põe mais apagadinho, tá vendo? Que ele não está sendo usado, ou seja, criamos o gráfico, mas não chamamos a criação do gráfico propriamente dito. Então, resolvendo esse problema aí, idiota, vamos rodar aqui, tá aí o nosso programadores Java. Aqui ó, lembra que eu falei lá da primeira, deixa eu voltar aqui. Essa XY series ali, o string que você passa para o construtor dele. Ele vai aparecer aqui, ó, embaixo, programador Java por ano. E o nosso título aqui do nosso gráfico vai aparecer aqui em cima juntamente com o título do frame. E aí está o nosso gráfico de área por ano. Em 95 tinha 0, sei lá, 100 poucos. 2000 já aumentou, chegou aquele Java mais ou menos, 2005 começou, 2010 baixou, foi lá no topo em 2015 e tá caindo aqui, que provavelmente o fim do mundo não vai ter mais nenhum. Então, beleza. Próximo aí vai ser o, deixa eu ver, gráfico de barras, que é um pouco mais complicadinho, mas conseguiremos dominá-lo, ok? Então, clica no gostei, inscreve no canal, segue a gente no BLSoft oficial lá no Instagram. E é isso aí, valeu, até a próxima. Tchau.